Olá! Vamos continuar a leitura do capítulo 10, Os ídolos da doença. Vamos continuar a seção 5, a negação de Deus. Parágrafo 1. Os rituais do Deus da doença são estranhos e muito exigentes. A alegria não é permitida nunca, pois a depressão é o sinal da aliança com ele. Depressão significa que renegaste a Deus. Muitos têm medo de blasfêmia, mas não compreendem o que significa. Não reconhecem que negar a Deus é negar a sua própria identidade e, nesse sentido, o salário do pecado é a morte. O sentido é muito literal. A negação da vida percebe o seu oposto, assim como todas as formas de negação substituem o que é pelo que não é. Ninguém pode fazer isso realmente, mas é indubitável que podes pensar que podes e acreditas que o fizeste. O Deus da doença aqui é o pensamento de separação. E nesse estado, a depressão é normal. Vemos quantas pessoas hoje estão com uma tristeza grande e profunda por dentro. E ele nos diz que depressão significa que nós renegamos a Deus, porque a depressão é sinal de que estamos confiando em um pensamento separado, em um ser separado. E quando negamos a nossa real identidade, estamos negando a Deus. E isso é blasfêmia, é negar quem nós realmente somos. Por isso, o salário do pecado é a morte. Por isso, quando acreditamos no pensamento de separação, temos certeza da morte. Quando acreditamos na separação, acreditamos que somos um corpo que nasce e morre. E não entendemos que o único motivo de estarmos nesse corpo é para relembrarmos o que nós somos na realidade. 2. Não te esqueças, porém, de que negar a Deus inevitavelmente resultará em projeção e acreditas que outras pessoas e não tu fizeram isso a ti. Tens que receber a mensagem que dás, porque é a mensagem que queres. Podes acreditar que julgas os teus irmãos pelas mensagens que te dão, mas os tens julgado pela mensagem que dás a eles. Não lhes atribuas a tua negação da alegria, ou não poderás ver neles a centelha que traria alegria a ti. É a negação da centelha que traz depressão, porque sempre que vês os teus irmãos sem ela, estás negando a Deus. E mais uma vez, ele vai nos relembrar que devemos ver o nosso irmão como quem ele realmente é. E quando negamos a Deus, vamos projetar nos nossos irmãos a culpa de coisas que estamos vivendo. O nosso irmão, ele só está representando o nosso sistema de pensamento, aquilo que damos a eles. Não vamos olhar para o nosso irmão e ver o mal neles. Vamos olhar para todos e relembrar da centelha do Espírito Santo que está em cada um. É a negação disso no irmão que nos traz a depressão. Pois vendo o irmão como o que ele não é, estamos negando a Deus. Estamos vendo-o separado. E assim nos vemos também separado. 3. A aliança à negação de Deus é a religião do ego. O Deus da doença, obviamente, exige a negação da saúde, pois a saúde está em oposição direta à sua própria sobrevivência. Mas considera o que isso significa para ti. A não ser que tu estejas doente, não podes manter os deuses que fizeste, pois só na doença ser-te-ia possível querê-los. A blasfêmia é, então, autodestrutiva e não destruidora de Deus. Ela significa que tu estás disposto a não conhecer a ti mesmo para estar doente. Esse é o oferecimento que o teu Deus exige, porque, tendo-o feito a partir da tua própria insanidade, ele é uma ideia insana.
Ele tem muitas formas, mas embora possa parecer ser muitas coisas diferentes, não é senão uma ideia, a negação de Deus. O Deus da doença, ou seja, o ego, o pensamento de separação, ele nos faz negar a saúde e nos faz acreditar que estamos doentes no corpo, mas nossa atenção fica toda voltada para o corpo, enquanto a doença verdadeira está na mente, que pensou esta ideia de estarmos separados. Por isso, a blasfêmia é autodestrutiva e não destruidora de Deus. Deus não pode ser destruído, nada real foi ameaçado. E a blasfêmia significa que não estamos dispostos a conhecermos quem realmente somos, para assim acabar com a doença da separação. E o Deus que fizemos, ele exige que nós acreditemos na doença do corpo, que isso é tudo o que nós somos. 4. A doença e a morte parecem entrar na mente do Filho de Deus contra a sua vontade. O ataque a Deus fez com que seu filho pensasse que era órfão de pai e, na sua depressão, fez o Deus da depressão. Essa foi a sua alternativa para a alegria, pois não queria aceitar o fato de que, embora fosse um criador, tinha sido criado. No entanto, o filho é impotente sem o pai, que é a sua única ajuda. E aqui ele coloca o ataque a Deus entre aspas, porque, na verdade, nós só pensamos que atacamos a Deus quando decidimos viver uma vida separada dele. E que, na verdade, esta vida só existe em ilusões, pois é impossível se separar do Pai, é apenas uma delusão. E assim pensamos que estamos órfãos do nosso Pai. E quando sentimos essa tristeza interna, essa depressão, é só a falta desse Pai que estamos sentindo. Não tem nada a ver com pessoas, situações. Só tem a ver com este vazio que parece que estamos vivendo na separação. Porém, na separação, nós não temos poder sem o nosso Pai. Aqui não criamos nada, nós só fazemos ilusões e ilusões podem ser desfeitas. 5. Eu disse anteriormente que por ti mesmo nada podes fazer, mas não és de ti mesmo. Se fosses, o que fizeste seria verdadeiro e nunca poderias escapar. Como não fizeste a ti mesmo, não precisas te preocupar com nada. Os teus deuses não são nada, porque o teu Pai não os criou. Tu não podes fazer criadores que não sejam como o teu Criador, assim como ele também não poderia ter criado um filho que não fosse como ele. Se criar é compartilhar, a criação não pode criar o que não é como ela. Ela só pode compartilhar o que é. A depressão é isolamento e, portanto, não poderia ter sido criada. Se o pensamento de separação fosse real, ele não poderia ser desfeito. Porém, só o que Deus cria é real. Tudo que nós imaginamos aqui pode ser desfeito. Por isso, não precisamos nos preocupar com nada. Quando assumimos a nossa realidade em Deus, assim criamos como Ele. E assim podemos olhar para tudo o que foi feito na separação e não dar mais realidade. A depressão, esta tristeza que sentimos pela falta do nosso Pai, ela não foi criada por Deus. Por isso, ela pode ser desfeita pelo Filho, assim como qualquer ideia na separação. E logo estaremos juntos para continuarmos a leitura desta sessão.